Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos ao módulo meu preferido, na verdade, né? Começou no módulo 3.1 falando sobre os perfis de jogadores. E agora eu acredito que seja assim o ápice de conteúdos para vocês, que é, de fato, o Octalazes, onde a gente vai passar por todas as 8 forças que fazem os humanos se motivarem para as ações. É aqui que eu peço que vocês peguem um caderninho, uma caneta e já vai pensando, conforme eu for falando, sobre os insights que você vai tendo para gamificar o seu projeto. Até nesse momento, para quem está me acompanhando lá no grupo do Telegram, na mentoria, já teve que me entregar os desafios, levantar os comportamentos que você quer alavancar e fazer o perfil do jogador, né? Fazer entrevistas com o usuário do seu projeto gamificado, levantar ali os seus objetivos, levantar o que você espera dessas pessoas, indicadores, métricas de sucesso para dentro da organização. E agora a gente vai falar sobre o que vai fazer essas pessoas atingirem tudo isso que você criou e já começando aí com a nossa parte de criação mesmo do nosso projeto. Bem, o Octalazes, ele é um framework que eu já falei, né, no nosso módulo de frameworks que foi produzido pelo Yuka Chao, onde há 8 cores, 8 ou drivers, ou core drivers. Tem todo, as pessoas elas vão falar coisas diferentes, podem chamar também de unidades, aspectos, enfim, são 8 motivações que fazem com que o humano ele se motive para algo, ele se engaje para algo. E aí vai pensando aí também sobre tudo que você já passou que esteja relacionado com alguma dessas motivações que eu vou falar por aqui. O primeiro é o propósito e call to action. O propósito, ele é basicamente quando você se motiva ou se engaja em algo, quando você acredita que esse algo é muito maior do que você mesmo, né? Então, são projetos que trazem um senso de propósito muito forte para os usuários. O usuário ele precisa, ao mesmo tempo, ele sentir parte de algo maior e ter uma missão para cumprir. Porque senão a gente acaba não trazendo velocidade para o nosso projeto. Então, basicamente, o propósito ele traz aquele senso de estar naquele grupo, ele traz aquela plenitude de permanecer. É um grupo que está condizente com a ética, com os seus valores, e nem sempre ele está relacionado com um propósito positivo, como a gente tem aí o nazismo como uma prova disso, que movimentou muitas pessoas por um grande propósito, e esse propósito não era positivo. Algumas técnicas dentro do propósito é o elitismo. Quando o MEC ele veio para o Brasil, eles utilizavam como uma estratégia de marketing falar exatamente dessa tela aqui do Windows, e eles falavam: o seu computador faz isso, o Mac não faz. O elitismo ele faz com que os usuários eles tenham orgulho de fazer parte daquele grupo, porque ele divide os mesmos valores, as mesmas éticas, os mesmos interesses em comum, enfim. Ele está fazendo parte ali de algo maior. A técnica do herói humanitário é quando você incorpora uma missão mundial ou alguma coisa de muito valor que pode fazer com que o mundo se torne um lugar melhor dentro do seu projeto, e isso acaba alavancando muito as participações. É o caso do Plugin, que foi um projeto desenvolvido inicialmente na Suécia por um ambientalista, onde você, ao mesmo tempo que você estava competindo uma corrida, você também catava lixo, e tem uma pontuação também para aquelas pessoas que catam mais lixo no final e tudo mais. Então, você acaba amarra ali ações que você quer que as pessoas realizem, ou seja, a ação prioritária é a corrida,
mas faz com que o mundo se torne melhor e acaba que as pessoas se engajam mais nisso. O Edgar Gouveia, que é um queridíssimo, super profissional, mora em São Paulo, ele desenvolveu o projeto Oasis, que também tem essa estrutura. Quando aconteceu as chuvas, se eu não me engano, em 2008, em Santa Catarina, ele desenvolveu esse projeto Oasis, que basicamente você ia para a cidade e você cuidava de reestruturar uma parte que ficou danificada por conta da chuva. E, e é totalmente voluntário, você unia com outras pessoas voluntárias, você fazia um grupo, se inscrevia a equipe, né? E aí tinha uma competição de fato. E ele foi, tem inclusive no YouTube algumas histórias sobre o programa Oasis e vale a pena vocês procurarem, porque é exatamente essa técnica uma das técnicas que ele usa. A técnica do sorte de iniciante, que é basicamente o chamado, né? Então ele faz com que as pessoas elas pensem que elas foram predestinadas para aquilo ali. Às vezes você nem tá muito interessado em jogar e aí de repente vem a sorte de iniciante e vem tipo como, nossa, é um chamado, então, putz, então eu vou continuar jogando isso daqui. E isso também é uma técnica do propósito ou call to action. O segundo core é desenvolvimento e realização, que é o impulso interno que todo mundo tem em maior ou menor grau de crescimento em direção a uma meta para alcançar essa meta. Então, qualquer tipo de progresso, desenvolvimento de habilidades, alcançar maestria, lembra do que eu falei dos tipos de jogadores? Superar desafios, eles estão dentro dessa motivação. E é interessante levar em consideração que a maioria das gamificações, elas têm esse desenvolvimento e realização, principalmente por parte do RH produzindo isso, né? Porque ele traz muito o que eu falei que acaba deixando um pouco a gamificação pobre, né? Que são os pontos, os brasões e os rankings. Só utilizar isso deixa a gamificação pobre, mas ele é muito utilizado. Então, tem muitas táticas que são conhecidas dentro dessa gamificação, como atribuição de recompensas, pontos, medalhas, subir de nível e por aí vai. Então, os pontos, eles têm várias funcionalidades dentro de uma gamificação. Eu posso acumular pontos, eu posso trocar pontos, eu posso subir a quantidade de pontos ou descer, eu posso ter moedas paralelas, então eu posso pegar minha quantidade de moedas e trocar por diamantes, e trocar por coroas, e eu posso também, dentro do ranking, visualizar o total de pontos que eu tenho, ou baseado num score intermediário, verificar em qual posição eu estou, baseado na quantidade de pontos. Os níveis, acho que é muito claro, né? Mudança de turma de escola são níveis, mudança de função dentro da organização são níveis, e por aí vai. Aqui eu trouxe um elemento, está no nível 10, e eu preciso chegar no nível 20 para abrir um caminho, né? E por falar em caminho, os desbloqueios de caminho, eles também estão relacionados a desenvolvimento e realização. Então, eu posso ganhar funcionalidade conforme eu estou desbloqueando caminhos, eu posso. É um feedback de que eu estou avançando, de que eu estou chegando próximo do objetivo. Enfim, acho que é muito simples isso, né? E os impulsionadores, que é o caso que acontece com Super Mario Bros. Eles são prêmios temporários ou limitados que te dá alguma capacidade, e aí o jogo aproveita essa adrenalina sua de que você está ali estudando o tempo inteiro, ele te dá esse bônus, como se fosse um bônus, um boost, para você ter essa invencibilidade limitada. Então, o Pac-Man tem isso, que se você comer lá a bolinha, você consegue comer os fantasminhas e comer as outras pessoas. O Super Mario Bros, ele também tem isso quando você come o cogumelo, e aí você tem também esses foguinhos aí, que é de uma outra versão, que eu não sei para que serve. Tem alguns
tipos de rally, jogos de corrida que também tem isso. O Kahoot tem isso. O Kahoot, ele é um quiz que ele dá pontuação, né? Então você entra no jogo, você faz ali todas as suas perguntas e você é uma forma de você avaliar o conhecimento de outras pessoas. E aí, se você conseguir acertar 3 vezes seguidas, sequenciais, o seu valor dobra. Então você aparece com um foguinho na frente, isso quer dizer que você já está a 3 vezes acertando, assim, sem errar. Isso também é um impulsionador, é um feedback de desenvolvimento e realização. A barra de progresso, por muito tempo eu não consegui a estrela do LinkedIn e eu achava, de certo modo, que tinha alguma coisa muito estranha, mas depois eu descobri o que faltava e deu tudo certo. Hoje eu tô, tipo, top professional dentro do LinkedIn. Mas o LinkedIn, ele também trabalha com essa barra de progresso. Qualquer barra de progresso, ela tá te incentivando ao desenvolvimento e realização de algo. Luta com o chefão também nos trouxe aqui um elemento de 1900 e alguma coisa, que é da minha infância, o Sonic, que trazia esse querido animadaço, né, do chefão, que era uma mudança de... Ele também era a ruptura de uma mudança de nível, né? Terceiro, empoderamento e criatividade. O empoderamento e criatividade, ele fornece autonomia para as pessoas e acaba trazendo escalabilidade, porque você não precisa ficar ali muito tempo oferecendo mais coisas para aquela pessoa se engaje dentro do jogo. Acaba que o jogo em si, criativo, ele já é divertido, as pessoas já estão aprendendo alguma coisa, ele é essa unidade, né, de motivação que acaba que os usuários eles se envolvem por conta do processo criativo e, e descobrir combinações diferentes. Então, enigmas eles estão dentro disso, os jogos de Lego também estão dentro disso, Minecraft, e as pessoas dentro dessa motivação, elas querem expressar sua criatividade e elas também precisam trazer algum tipo de resultado. Então, o jogo ele precisa também fornecer feedback e também trazer uma autonomia onde essas pessoas elas podem ajustar alguma coisa. O The Sims ele traz muito isso, né? Então, você pode ter um emprego ou você pode simplesmente abandonar um emprego, escolher um outro emprego. Você pode ter um filho, abandonar o filho em casa. Você pode dançar, você pode trair a sua parceira ou seu parceiro que está lá dentro do jogo. Você pode brigar com alguém. Então, assim, é um jogo que te traz muito empoderamento e criatividade, trazendo muito uma realidade ali da vida social. Trouxe algumas técnicas para vocês, que no caso são as simulações e as estratégias. Esse estudo pelo StarCrafting, ele foi produzido pela Universidade de Queen Mary, em Londres, em 2013, e eles compararam os efeitos diferentes desse jogo no cérebro. E depois de 6 a 8 semanas, o estudo mostrou que os alunos que jogavam StarCraft aproximadamente 1 hora por dia melhorou a sua memória, pesquisa visual, filtragem de informações e algumas outras habilidades cognitivas. E o jogo de empoderamento e criatividade, ele é interessante por conta desse desenvolvimento de habilidades que vem simplesmente pelo fato de você estar ali tentando produzir alguma coisa do zero. O Minecraft, ele traz muito isso, né? Então, ele é um jogo completamente projetado e integrado para capacitar os usuários para fazerem o que quiser ali dentro. Então, o designer de jogos ele não precisa estar ali adicionando conteúdos para manter essas pessoas engajadas no jogo. O Facebook,
e o Instagram, eles também têm técnicas que utilizam empoderamento e criatividade. Se você for analisar o curtir um amigo ou curtir uma postagem ou discutir uma postagem, postar uma foto ou deletar essa foto, criar álbuns, é um tipo de empoderamento e criatividade. Eu posso usufruir da minha criatividade e fazer a história da minha vida em álbuns do Facebook, se eu quiser. Então, trazer essa autonomia para dentro das organizações, para os colaboradores, acaba que você não só traz uma questão divertida para uma tarefa que pode ser chata, mas também faz com que esse colaborador ele pense fora da caixa e ele acabe desenvolvendo outros tipos de habilidade. 4. Propriedade e posse. Propriedade e posse é basicamente o banco imobiliário, ou seja, você está adquirindo ali alguma coisa. Os usuários eles são motivados para isso quando eles acham que eles estão controlando alguma coisa, que estão adquirindo ou estão possuindo algo. Então são pessoas que se sentem motivadas a colecionar coisas, a colecionar medalhas, a colecionar mais ambientes, acumular riquezas. E aí acaba que eles dão valor nessa riqueza que eles acabam acumulando. É o caso de quem faz essas coleções antigaças, que muitas vezes não tem valor, né? Acaba que ela vai gerando valor pelo esforço que você está tendo de acumular aquilo ali. E aí, nós temos aí as técnicas, por exemplo, mercadorias virtuais ou troca de pontos. E aí, troca de pontos, nós temos vários exemplos aí, né? Então, trouxe esse primeiro exemplo aí, que é o Rappi, que mostra visivelmente que eu estou num nível, né? E ele já me fala qual que é o próximo nível, quanto que eu tenho que adquirir para passar para esse outro nível e o tempo que eu tenho para ir para esse outro nível. E embaixo eles falam quais são os benefícios. Esses benefícios são mensais e você vai ganhando benefícios diferentes conforme você vai de um nível para outro. Também tem as milhagens que você recebe quando você faz uma viagem, né? Compra uma passagem, até mesmo por fidelização àquela companhia aérea. Essa imagem do lado direito é do Pão de Açúcar, que é o aplicativo do Pão de Açúcar. E aí ele tem também uma pontuação onde eu posso trocar por prêmios a partir da quantidade de estrelas que eu for adquirindo naquele mês. E os prêmios, eles são coisas que tem no próprio supermercado mesmo. Bebidas, tem panelas e por aí vai. E aí vai depender do que é que te motiva, baseado numa motivação extrínseca, né? Então tá muito claro que propriedade e posse, ele tem muito dessa motivação extrínseca. Avatar também é uma forma de propriedade e posse. Eu não sei se vocês já jogaram. Tem alguns jogos onde, quando você vai subindo de nível, você vai adquirindo outros tipos de armadura, ou então, conforme você vai ganhando uma pontuação, você vai podendo trocar essa pontuação por algum outro tipo de roupa. Esse daí é um joguinho do Gordon Ramsay, que é o do Hell's Kitchen, que você é uma simulação para você aprender a cozinhar. Vocês já viram que eu gosto, né, de simuladores. E aí, baseado nessa pontuação, ó, eu tô no nível 22, e baseado nessa pontuação eu consigo trocar eles vêm com uma roupinha branca super simples, e aí, conforme você vai adquirindo, você pode ir trocando. Para mim, não é tão motivador assim essa questão do avatar, mas tem um jogo super interessante que acaba correlacionando. Eu jogava, ele é tipo um Pomodoro, ou seja, ele é um período que você marca ali para trabalhar sem interrupção. E ele era um foguetinho, né? Então você setava ali 20 minutos de trabalho e o foguetinho ele começava a subir e viajar. Se o telefone tocasse ou você pegasse o celular, o aviãozinho,
o foguete ele explodia. E aí você tinha que começar de novo. Se você ultrapassasse, né, e fizesse aquele primeiro sprint de tempo lá de 20 minutos, você ganhava um outro nível, que aí você podia escolher um outro tipo de foguete e ia podendo incrementar ali o seu foguete. Também não foi algo que me motivou tanto assim. Eu acabei desistindo desse jogo em si, porque eu achei ele muito inflexível. Se o telefone tocasse, eu acabava perdendo o prazo, o período, e isso está relacionado com perda e evasão, que eu vou falar daqui a pouco. Conjunto de coleções, então o Pokémon trabalha muito com isso. O Pokémon ele trabalha não só com coleções, mas ele trabalha com Pokémons raros. Então ele traz uma escassez também, que eu vou falar daqui a pouco, mas ele traz esse conjunto de coleções. Tem gente que entra pela escassez do jogo, tem gente que entra pela influência social e de estar ali partilhando, né, o jogo com outras pessoas, e tem gente que entra só para concluir e fechar e ter todos os Pokémons. Tem um youtuber que eu e meu filho a gente adora, que é o Papo de Nerd, que é o Neon. E ele joga Pokémon e eu acho sensacional. Inclusive, é uma excelente dica para vocês aprenderem mecânicas e dinâmicas de jogos. É vocês seguirem eles, porque eles gravam muito sobre os jogos que eles vão descobrindo. Tem uma das séries lá do canal deles que chama Jogos da Galera, que aí é muito engraçado. Eles vão jogar jogos que as pessoas que seguem eles jogam. E é super interessante porque eu acabo ampliando o meu repertório criativo para gamificação. E lembre-se, criatividade é repertório. Então, quanto mais você estuda, mais você lembra na hora de fazer a produção da sua gamificação. Pode ser que a sua gamificação inicial ela não seja tão complexa assim, mas lembre-se que aqui você está aprendendo, então vai trabalhando, trabalhando até chegar em algo mais complexo. O efeito Alfred, ele o efeito. O Alfred é aquele mordomo que traz o papel higiênico da propaganda. Eu não sei se é do tempo de vocês, mas é do meu tempo. Que fala assim que a propriedade de posse, muitas vezes você fica num aplicativo, por exemplo, que ele é tão personalizado para as suas necessidades que você não consegue nem se imaginar sem. Tem alguns aplicativos de combustível que quando lançou, eu parei de abastecer em outras marcas de combustível só para abastecer naquela que tinha a pontuação que para mim fazia todo sentido. Enfim, esse é o efeito Alfred. E se você conseguir construir isso no seu colaborador, é sensacional. Mas como é que você vai descobrir isso? Você descobrindo qual é o tipo de jogador ele é. 5. Influência social. Minhas gatinhas estão aqui, ó. Ela entrou dentro da mochila. Diga oi. Diga oi. Influência social. A influência social, ela tá muito clara. Ela incorpora todos os elementos sociais que motivam as pessoas. Lembra lá, né, o dos socializadores, que eram os coaches e os rockstars? Então, eles estão aqui, assim, com tudo, né? Mentoria, aceitação social, companheirismo, inclusive a influência de ter poder, de ter um cargo, de ter a sua voz ouvida, a competição e, inclusive, inveja. Então, como a gente é muito sociável, a gente tem que tomar muito cuidado com a influência social, porque se você entrar fazendo um projeto gamificado num lugar onde as pessoas elas não convivem muito bem e você colocar, por exemplo, uma competição, isso vai pegar muito mal. Pode ser que você amplie a competição e as pessoas acabem não se engajando na sua gamificação. A conformidade social, ela foi um experimento de Ash, que ele é um polaco, que fez
um experimento da seguinte forma: ele pegou 8 pessoas, e dessas 8 pessoas, uma pessoa era o ingênuo, ou seja, não sabia o que estava acontecendo ali. E eles tinham 2 cartolinas, uma cartolina tinha um traço só e a outra tinha 3 traços numeradas de 1 a 3, e você precisava falar qual que era a numeração da cartolina que está ali individual. Que nesse caso aqui tá óbvio que é a 3. E aí o que aconteceu? O ingênuo, ele era o último a responder. E aí as 8 pessoas que falavam antes, essas pessoas elas já estavam preparadas, era um grupo experimental, de falar qualquer coisa exceto a 3. E aí, qual foi o resultado disso? Apenas 30% das pessoas que passaram por essa experiência conseguiu validar, né? Conseguiu se segurar na posição de que o grupo estava errado, e 70% não aguentou a pressão implícita que não era falada, era simplesmente a pessoa tomava uma decisão, era uma pressão implícita de que a pontuação estava errada. Para você ver como a gente é um Maria vai com as outras. É basicamente conformidade social, é Maria vai com as outras. E isso tudo é uma questão de maioria e minoria. Então, a gente já sabe que uma porcentagem menor dentro dessa experiência conseguiu, independência da sua própria atitude de falar assim, não, isso está errado e ir contra o grupo. Só que, na maioria das vezes, isso não acontece. Agora, se o grupo errar, aí a gente já começa a quebrar as coisas. Então, uma futura, talvez as pessoas acabem tendo um pouco de autonomia. Então, a gente precisa compreender que se a gente está entrando num lugar onde tem muita conformidade social, por exemplo, um cliente meu falou: as pessoas daqui não se engajam, as pessoas não gostam do que o RH faz, há uma conformidade social. Eu nem sei por que eu não gosto das coisas que o RH faz, só sei que a maioria tá assim e eu vou com a maioria. Então a gente precisa também quebrar a conformidade, porque a conformidade ela pode te atrapalhar quando você está querendo, por exemplo, desenvolver liderança, quando você está querendo produzir autonomia dentro dos seus colaboradores. Então pensa nisso. É muito importante que a gente faça alguma coisa para quebrar, nem que seja para dividir esse grupo entre certos e errados. Fazer uma competição entre eles talvez possa ser interessante, mas de novo, tá vendo que a competição ela também pode ser prejudicial dentro da influência social? Por isso que é muito importante a gente compreender qual é o colaborador que a gente está lidando, porque senão a gente acaba entrando nesses riscos. E eu sempre falo que a gamificação é muito mais o risco da consequência do que de fato a ação que você está produzindo ali. As suas ideias podem ser interessantíssimas, suas intenções podem ser as melhores, mas podem provocar consequências inesperadas e você precisa pensar nisso. A popularidade é o caso do Snaptrick, que mostra quando 2 pessoas elas falam muito por mais de 3 dias consecutivos, você fica com esse foguinho aí na frente, demonstrando aí não só o seu poder de popularidade, mas popularidade entre pessoas, né? E o Tesouro Social, que foi uma coisa que o Orkut, Facebook aconteceu no início, né? A gente só conseguia entrar no Facebook e no Orkut se a gente tivesse o convite por um amigo. Nubank também, agora você já consegue entrar no próprio Nubank e pedir o seu cartão, mas antigamente era por convite e normalmente é uma boa forma de início, de abertura de algo, né? É muito utilizado. Então, fique imaginando aí dentro da organização, o tesouro social pode ser os colaboradores indicarem um amigo para uma vaga de emprego. Isso é um tesouro social. Então, você pode abordar isso mais se você estiver passando por uma dificuldade de atração de talentos e você quer que os colaboradores auxiliem nisso, certo? 6 de 8, tá chegando no final, calma.
6, escassez e impaciência. A escassez ela é muito utilizada no marketing, que é basicamente aquele corre porque faltam 2 vagas. Então ele acaba aproveitando esse impulso, esse ímpeto das pessoas de ficar sem, de alguma coisa que é extremamente raro, exclusivo, é imediato, e aí faz você acabar agindo de forma muitas vezes inesperada, impetuosa. Então, a escassez a gente já sabe que traz uma emergência, que traz uma rapidez de ação. Então, a gente precisa também saber lidar com isso muito bem, porque no início a escassez ela traz rapidez, mas no decorrer do tempo você vai meio que se tornando anestesiado a essa escassez, se for o mesmo produto e tudo mais. Então, tem muitos jogos que utilizam isso, que são as torturas, que eu vou falar da técnica para vocês, que é aquela questão de você ter que voltar daqui 2 horas para obter uma recompensa que o jogo vai oferecer. E a cada 2 horas você tá lá batendo ponto dentro do aplicativo. Ah, pode ser interessante para bater ponto, né? Escassez e impaciência, pode. Acaba motivando as pessoas pela indisponibilidade de algum tipo de produto e você fica ali de prontidão por conta daquilo. Isso provoca escassez e, como eu disse, também provoca impaciência. Muitas pessoas acabam desistindo por conta da dificuldade que é e da falta de funcionalidade. Lembra do gráfico de Hancock da ergonomia e da edonomia? Não tá trazendo prazer para mim a cada 2 horas eu ter que entrar no aplicativo para receber isso daqui. Então, Candy Crush, ele trabalha com essa tortura por tempo que eu falei, que depois de um tempo, que depois que você joga, acabou suas vidas, você pode ficar, se eu não me engano, são 20 minutos, e aí a cada 20 minutos, você ganha uma vida nova. Ofertas e temporizadores também é muito utilizado. Corre, essa promoção é por tempo limitado, sua última chance, essa promoção se esgota daqui 15 minutos, essa oferta se esgota daqui 30 segundos, quando você está na compra mesmo. Então, isso acontece com frequência e é muito utilizado. E as pessoas, elas não são bobas. Então, assim, a gente precisa trazer um pouco mais de complexidade para dentro da gamificação. Vamos combinar, tá? 7. Imprevisibilidade e curiosidade. Jogos de azar, loteria, tudo isso trabalha com imprevisibilidade e curiosidade. Essa motivação ela está por trás da maioria dos vícios de jogos. As pessoas que acabam se motivando, normalmente tem dinheiro envolvido, mas elas se motivam por isso que é por aquela ansiedade provocada pelo imprevisível. E essa ansiedade, ela é dupla. Ela pode ser uma ansiedade positiva e ela pode ser uma ansiedade negativa. Da mesma forma, os vícios do jogo, a gente sabe ali que correr riscos, ele produz também um tipo de prazer meio masoquista. E, enfim, quem sou eu para falar o contrário disso? Então, a imprevisibilidade é tudo aquilo que foge de um ciclo regular de padrão. Então, quando isso acontece, o meu cérebro, ele entra num estado de alerta e você precisa prestar mais atenção naquilo que está acontecendo. Então, pode ser uma excelente técnica para você avaliar aquela pessoa dentro de uma gamificação, para ver se ela está aprendendo ali as fases do jogo, se ela está aprendendo a tarefa, se ela está aprendendo a função e por aí vai. Pode ser interessante. Só que, se você fizer isso demais, também vai provocar uma angústia daquilo que vai acontecer. É o caso, por exemplo, das pessoas que têm estresse pós-traumático. Emily Holmes, se eu não me engano o nome dela, ela é uma cientista que fez uma pesquisa super interessante atrelando o Tetris, o jogo de Tetris, que é aquele de bloquinhos, para melhorar o estresse pós-traumático. Por quê? Porque ela conseguiu observar
que quando a gente está fazendo um esforço visual e cognitivo, a gente reduz um pouco a ansiedade do imprevisto. Por exemplo, eu tive pânico de avião ano passado. Hoje já estou começando a superar, mas eu tive pânico de avião no ano passado. E aí, até eu desistir de fato de andar de avião, eu comecei a jogar dentro do avião, uma coisa que me demandasse mentalmente, visualmente, mas não funcionou. Mas a pesquisa dela funciona. Mas para mim não funcionou. Mas enfim, acaba que te tira também da ansiedade. Então você está vendo que não é só o que eu estou dizendo, não é preto no branco, não é simplesmente você trazer uma ação, mas sim você começar a pensar além da ação. Quem poderia imaginar que a imprevisibilidade e curiosidade, o que as pessoas que têm pânico estão vivendo isso? Então, se eu consigo trazer um padrão, um visual cognitivo, eu reduzo isso e aí eu ganho as pessoas. Então, é um mundo vasto de conhecimentos e a gente precisa estudar cada vez mais e mais. Oitavo e último, perda e evasão. Perda e evasão é o que faz você ficar assistindo uma série de TV até de madrugada, depois de 3 dias sequenciais. Então, sei lá, você tem amanhã cedo uma reunião com seu chefe, você tem que acordar cedo, já é 4 horas da manhã e falta 2 capítulos para você assistir o final de Game of Thrones. E você vai terminar. Só que a sensação do término não é uma sensação de bati uma meta e de objetivo. É muito mais uma sensação de perda e evasão. Então, essa motivação, ela faz com que você, ao mesmo tempo, evite alguma coisa negativa, então você evita errar dentro do jogo, ou você aprende com seu erro, ou em uma escala maior, que é o caso da série de TV, você acaba tendo que admitir que tudo que você fez até ali foi inútil. Eu passei por uma experiência dessa, que foi péssima, inclusive, de um aplicativo de meditação que chama Headspace, onde você tinha que meditar aproximadamente uns 10 minutos por dia. E aí você ia aumentando, né, o nível, você ia mudando a meditação, e é sempre uma meditação guiada. E aí, ele é o tudo ou nada. O tudo ou nada é exatamente essa perda e evasão, né? E eu tava, assim, uns 200 dias meditando e eu tive uma baita enxaqueca, tive que ir pro hospital e acabei perdendo um dia de meditação. E no outro dia, quando eu entrei, tava lá, 0. Adivinha o que eu fiz? É claro que eu quebrei meu celular, mentira. Eu desisti do jogo, deletei o jogo e eu falo, olha, existe e tal, mas não não aconselho para você que quer tá querendo propriedade e posse dentro desse jogo, porque a perda e evasão é muito forte. A perda e evasão me fez sair de um jogo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a perda e evasão ela também faz com que gere aquela angústia no colaborador. Se ele errar demais, se ele perder demais, ninguém gosta de perder. Se ele não tá tendo ali aquela motivação para seguir em frente, ele vai sair da sua gamificação. E as ofertas especiais por tempos limitados também é um tipo de perda e evasão que, se eu não comprar, eu vou perder aquilo ali. Bem, basicamente, essas são as 8 motivações. E eu queria propor para a gente bater um papo sobre isso lá no grupo do Telegram, para a gente trazer mais ideias de como que as pessoas estão utilizando essas motivações por aí. Eu quero que vocês tragam um pouquinho do que o Instagram faz, do que o Facebook faz, do Duolingo, algum tipo de aplicativo que você usa e que você sabe que ele está aplicando algum tipo dessas motivações
Vamos levar para lá para a gente ampliar também o repertório do nosso grupo.